Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo querido. Estamos aqui começando mais um debate-papo ABM. Seu debate-papo, onde a sua voz tem lugar, onde você vai ouvir e falar também a respeito das coisas boas, das coisas de Deus. Quero ler um texto da palavra de Deus para você aqui, que está aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 16, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos antigos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência em fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida. E está no ar Debate-Papo ABM. Fica conosco que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos um programa muito especial e estamos aqui com pessoas conhecidas e queridas no mundo gospel daqui de Teixeira de Freitas, no mundo evangélico de Teixeira de Freitas. Temos conosco aqui o pastor Anderson da Pibatef, o pastor Elson, que é lá da IDERP, e o pastor Jonas, que é presidente da APTF, que está conosco também. E nesse dia nós queremos bater um papo bem legal sobre igreja, plantação de igreja, administração de igreja, e por isso nós trouxemos esses guerreiros de Deus para estarem conosco. Cada um deles vai se apresentar agora e a partir daí nós vamos estabelecer o nosso bate-papo de tal maneira que edifique todos aqueles que estão ouvindo. Bom dia, meu querido pastor Anderson. Bom dia, Godoy, bom dia, Jonas, bom dia, Elson. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar nessa mesa, né? Essa mesa de partilha. E é muito bom estar aqui, tá, Godoy? É muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Isso, eu fico até bastante honrado de tê-lo conosco, né? É o pastor da maior igreja batista aqui em Teixeira de Freitas. E é claro que o tamanho da igreja não define, né, a sua importância, mas dentro daquilo que nós vamos conversar, é muito importante essa consideração. Temos aqui também o pastor Elson, da IDERP, meu amigo, querido, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Faça as suas considerações iniciais, se apresenta aí, se bem que todo mundo te conhece nessa cidade, mas como nós estamos em rede nacional e mundial, muitas pessoas ainda vão conhecê-lo. Se apresenta, meu querido irmão. Olá, olha, é um privilégio muito grande estar aqui. Eu sou o pastor Elson, como disse, pastor da IDERP em Teixeira de Freitas. E para mim é um grande privilégio poder estar nessa mesa aqui com o apóstolo Jonas, contigo, Godoy, que é uma referência, um homem de Deus, e tive o privilégio de conhecê-lo. E como Deus tem usado a sua vida de maneira tremenda aqui nessa cidade, e com esse podcast, com certeza, vai alcançar lugares e expandir aquilo que já acontece aqui a outros lugares. Bom dia também ao meu amigo Anderson. Privilégio, uma referência para a gente aqui em Teixeira de Freitas, de liderança, de pastor. É uma alegria estar aqui, é uma honra poder participar dessa mesa. Ok, e como nós vamos falar de igrejas, né, de igrejas plantadas aqui, nós trouxemos um plantador de igreja, o apóstolo Jonas, que é presidente da APTF, presidente dos pastores evangélicos de Teixeira de Freitas. Bom dia, meu amigo Jonas. Bom dia, meu amigo pastor Godoy, pastor Anderson, pastor Elson, amigos aqui dessa cidade, e podemos dizer que estamos aqui na mesa dos esclarecedores, né? Os príncipes da cidade, e vai ser uma manhã assim, poderosa de enriquecimento e de entendimento para nós e para aqueles também que estarão nos assistindo. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Então a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. E eu queria começar com o Anderson,
perguntando um pouquinho da história da Pibatef. A Pibatef é uma igreja, eu conheço a Pibatef há 33 anos, 34 anos, desde quando eu cheguei em Teixeira de Freitas, mas eu não tenho muito conhecimento da história. Você poderia falar um pouquinho da Pibatef para nós? Bom, a Pibatef começou assim como boa parte das igrejas do Brasil, né? Uma irmã muito querida chamada Bisa, que ainda é viva, membro da nossa igreja. Ela vem morar em Teixeira de Freitas e não existia naquele momento nenhuma igreja evangélica. Ela chega num sábado e no domingo de manhã ela já começa um pequeno grupo na casa dela, ali no centro de Teixeira de Freitas, e ali nasce a Pibatef há mais de 60 anos atrás, e a gente está fazendo agora, em 2027, permitindo Deus, 60 anos de igreja emancipada, né, aqui na nossa cidade. Então, é uma igreja que tem trabalhado a questão de ser uma igreja missionária, uma igreja fundamentada na Bíblia, né, uma igreja contemporânea que tenta se comunicar com as várias gerações que passam por ali. Mas a história é essa, né? Uma igreja batista que começou com uma irmã através de um pequeno grupo, e a igreja foi se expandindo, crescendo. Temos filhas hoje espalhadas aqui pela região, e é isso, Godoy, é isso aí. É a mais antiga daqui de Teixeira, entre as batistas ou entre todas as igrejas evangélicas? O relato histórico é que é a mais antiga igreja evangélica. Tanto que o pequeno grupo da irmã Bisa tinha a presença de um assembleiano e tinha a presença também de um adventista. Tá? Que logo após já começa também um movimento da Assembleia de Deus e o movimento adventista. Agora, a questão, eu não sei dizer exatamente, porque a gente conta a emancipação, né? Então, a emancipação são 60 anos de igreja emancipada, mas esse pequeno grupo, ele é mais antigo. Ele vai aí para 60 e poucos anos. É porque tem um tempo de congregação. Exatamente, né? Então, ponto de pregação, congregação. Nós, os batistas, temos uma dinâmica bem interessante. E quando a gente vai contar os anos da igreja, conto da emancipação, não aquele da gestação, né? Então, eu penso que talvez seja, sim, a igreja evangélica mais antiga aqui da cidade. Muito bem, muito bem. E nós temos aqui o Elson também. O Elson é pastor de uma igreja pentecostal, uma igreja conhecida, uma igreja referência. Aliás, eu amo essa igreja, já tive a oportunidade de pregar algumas vezes. Fala para nós um pouquinho da história da igreja, pastor Elson. Então, a IDERP, como denominação, ela nasce ali em Nanuque, Minas Gerais. É resultado de um esforço missionário dos ingleses que aportaram aqui para a pregação do Evangelho por volta de 1947. Ali começou o trabalho e mais na frente foi quando aquele que foi o fundador da IDERP, que nasceu em Cristo, fruto do trabalho missionário desses ingleses. E então começou a IDERP ali mais ou menos da década de 60, início da década de 60. Em Nanuque. Aí começa todo o desenvolvimento, o crescimento da igreja. A igreja IDERP não cresceu como denominação, não expandiu muito. Na verdade, ela é uma igreja bem pequena. Aqui em Teixeira, eu posso falar mais ou menos da questão de quando ela é organizada, porque ela foi resultado de um trabalho que começou com o pastor Miguel, que era da igreja, me fugiu o nome agora, e veio de Itamaraju, ele veio aqui para começar um trabalho, mas no decorrer do tempo não sentiu apoiado por essa denominação e fez uma transição para a IDERP. Ele não chegou, já quando a transição consumou, já foi quase por época da sua partida, porque ele tinha um problema de saúde muito sério e veio a partir. Mas era um missionário extraordinário, um evangelista, um homem de Deus, e a transição se consumou. Depois vieram outros pastores assumindo o trabalho e ela foi organizada mesmo em 93. Em 93, enfim, a igreja ela ganhou essa
a organização, né, jurídica e personalidade jurídica, então forma-se a igreja. Mas ela é fruto de todo esse esforço missionário de alguns pastores que vieram lá para cá, vieram alguns pastores até que hoje está eu aqui nessa posição como presidente, e pastores sempre que são transitórios, daqui a pouco estará na mão de outros e a obra continua. Os líderes passam, a igreja permanece. É verdade, verdade. É isso. Pastor Jonas, meu amigo, meu companheiro ali de Apetef, como vai, meu irmão? Fala um pouquinho sobre a Apetef, fala sobre a sua igreja também. Você é plantador de igreja, é isso? Então, é algo que arde no coração, não é uma escolha, né? Eu não escolhi essa questão. É um negócio que arde no coração. Mas o Ministério Ágape, ele começou em Belém, né? Um pastor que ele veio, ele não é brasileiro, ele veio de El Salvador, se converteu em Belém, né? E aí ele começou, e nós conhecemos desde o início. Eu comecei com ele desde o início, praticamente entramos juntos. E aí eu fiquei no Pará 17 anos, plantei em 5 cidades, né? E depois, em 2005, por questões familiares, eu voltei para a Bahia, e aqui estamos na Bahia, né? Continuando no mesmo processo, né? E agora, passando uma chuva em Teixeira, né? Eu creio que é só uma chuva, porque eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Quantas igrejas o Ministério Ágape tem hoje? A quantidade exata mesmo, eu não tenho essa quantidade precisa, mas nós, né, temos aí umas 40 igrejas. Todas aqui na região? Não, Maranhão, Pará, Macapá, Goiás. Né? E a Apetef? Fala um pouquinho sobre a Apetef. Então, a Apetef é um grupo de pastores que decidiram reunir mensalmente, né, em Teixeira, para comunhão, né, não para intervir nas igrejas, porém para ter comunhão com os pastores, né, estar juntos, compartilhar, ajudar uns aos outros, né, e estar reunindo mensalmente para poder de fato se conhecer melhor e dar um suporte, né, um para o outro. Muito bem. Você está ouvindo e assistindo o Debate Papo ABM. E nós estamos aqui hoje conversando sobre igrejas aqui na nossa região e que se estendem por outras partes do nosso Brasil e do mundo também. Pastor Anderson, atualmente quantos membros nós temos lá na Apetef? E eu não sei se você tem essa informação de uma média de membros batistas que nós temos aqui em Teixeira de Freitas. Eu não tenho essa média de crentes batistas aqui na cidade, Godoy. A Apetef hoje gira em torno de 1.500 membros. É uma igreja que ela tem aqui a nossa sede, né, Apetef. Nós temos hoje atualmente 4 congregações. Nós temos uma congregação em Jucuruçu, uma congregação no distrito de Limeira, que faz parte do Prado, Barra de Caravelas, e também estamos agora, muito recente, né, ali no Rancho Alegre. É um trabalho aí que a BESBA, que é a nossa Associação Batista, nos convidou para participarmos. Então é a média de 1.500 membros hoje a Apetef. Isso. E como é administrar 1.500 pessoas que têm uma visão diferente, muitas vezes têm pensamentos, têm questões que às vezes até divergem, né, daquilo que nos é base da nossa caminhada. Como é administrar isso, meu irmão? Eu pergunto isso porque eu nunca fui pastor de uma igreja com 1.500 membros, né? Então, até por curiosidade pessoal. Então, na verdade, a Apetef tem uma equipe pastoral. Eu faço parte de uma equipe pastoral, né? Eu sou parte de uma equipe, eu sou pastor titular da igreja, pastor líder dessa equipe, mas óbvio que tem pastores em cada área, faixa etária, enfim, da igreja. São quantos hoje? Hoje nós somos 7. 7 pastores. A Igreja de Jesus Cristo, desde o início,
ela não pensa igual. São pessoas diversas. A beleza da igreja está nessa multiforme forma de pessoas, né? Raças, a diversidade. E aqui está a beleza da igreja. Eu gosto de pensar na igreja. Quando eu olho, estou ali do púlpito pregando, eu tenho adolescentes, eu tenho idosos. Né? Nós temos irmãos da nossa igreja que têm mais de 90 anos, que estão ali do lado de um adolescente, né? E estão cantando juntos, estão louvando juntos, estão ouvindo a palavra juntos, né? Pessoas das mais diversas regiões do país. Teixeira é uma cidade em crescimento, né? Mas como que se dá essa uniformidade de fé através do Espírito, né? A gente foca muito isso. Tem um texto bíblico muito interessante para a gente entender isso. Eu vou ser muito breve. Em Gênesis, capítulo de número 11, a humanidade era uniforme na sua língua. E nessa uniformidade eles criam uma torre para tentar controlar o divino, a divindade. Deus desce e faz com que eles sejam diversos em línguas. Eles não se entendem mais por uma intervenção divina direto. Em Atos, capítulo de número 2, existe uma ação de Deus oposta a isso. O Espírito Santo desce ali no Pentecostes e o milagre está em pessoas de diversas línguas se entenderem mediante o Espírito. Então aqui está a beleza. Eu acho que isso é belo. Nenhuma outra organização consegue colocar um adolescente e um idoso, pessoas de espectros políticos diferentes em torno da mesa do Senhor. Isso só é possível mediante o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz com que pessoas de diversas raças, línguas, tribos e nações consigam se comunicar. Pessoas que pensam, inclusive, politicamente diferente, né? Geracionalmente diferente, mediante o Espírito. Eu acho que isso é belo na Igreja de Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. E lá na IDERP, como é que é? Como é que funciona lá? Aliás, a IDERP, ela tem uma igreja sede e várias outras igrejas agregadas a essa igreja sede, né? É uma forma de governo diferente da Batista, que é congregacional, né? Cada igreja ela tem vida própria, ela cria congregações, mas essas congregações criadas, elas se tornarão igrejas independentes daqui a pouquinho. A gente costuma falar assim que são os 3 altos, né? Quando ela alcançar os 3 altos, ser autossustentável, autogovernável e autopropagável. Quando ela alcançar esse padrão, ela se torna uma igreja independente. Lá na IDERP, como é que funciona? Quantas pessoas tem na IDERP aqui em Teixeira hoje? Então, a IDERP, na verdade, ela é uma igreja congregacional também, mas ela nos faculta a possibilidade de abrir núcleos na cidade, que são congregações na cidade, e essas cidades, esses núcleos necessariamente não têm que se organizar de uma forma assim estrutural obrigatória. A gente tem a liberdade de fazer isso ou não. Então aqui em Teixeira, por exemplo, são 2 IDERPs. É a IDERP Central, a que eu faço parte, e a IDERP do Bela Vista, onde tem o pastor Jonatas, que faz parte. Então, são diferentes, porque são igrejas diferentes, autônomas. A do Bela Vista ela é uma igreja autônoma. As demais aqui ligadas à Central, elas estão vinculadas num único CNPJ, numa única administração, numa única organização. A única independente é a do Bela Vista? Exatamente. E ela saiu da Central ou ela já vem paralelamente desde o início? Não, ela foi liberada da Central. Entendi. E aí ela se tornou uma igreja independente. Nós, na ocasião, achamos por bem espalhar na cidade. A gente estava num momento em que o prédio nosso não estava suportando a quantidade de membros. E aí foi uma decisão que nós tomamos, em vez de ir para um espaço maior, a gente distribuir na cidade e deixar a igreja pertinho das pessoas. Como a IDERP é uma igreja em pequenos grupos, é uma igreja em célula, então as células elas andam na cidade, nós somos uma igreja exatamente e totalmente em célula. Então, ela facilita muito a administração, porque uma igreja em célula ela funciona com liderança compartilhada, né? É aquela ideia
de Moisés, quando estava enfrentando um grande problema e quase que esgotamento diante do grande desafio de conduzir todo aquele povo de Israel pelo deserto, e o sogro dele chegando lá, vendo aquela situação, disse: olha, você vai perecer junto com esse povo. E ali ele cria uma forma de dar um direcionamento a ele, que é uma forma de cuidar daquele povo através desses pequenos grupos. Divide esse povo, e aí surge a questão dos 70 anciãos, que depois acabou virando uma estrutura para Israel, que foi o Sinédrio, mas distribuiu essa liderança entre eles. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê uma igreja que reúne nas casas, é uma igreja que nós não vemos os prédios, os grandes ajuntamentos. Então, entendendo assim, nós optamos por um trabalho de pastoreio compartilhado. Então, os grupos pequenos nossos cumprem duas funções principais, que é de evangelizar e pastorear. Então, esses grupos, eles auxiliam todo o trabalho pastoral, que aí, quando desloca para uma região da cidade, que já começa a ter uma certa quantidade de célula, aí a gente libera aquele pessoal para reunir por ali mesmo, através de um pastor que normalmente formado por nós. Hoje, no ano passado, nós trabalhamos sempre o ano celular, finalizando em junho, e nós celebramos fazemos uma avaliação e uma prestação de contas, vamos assim dizer, em junho, para ver o quanto nós crescemos, né, como igreja. E no ano passado nós tivemos 309 células aqui. Então, as células comumente reúnem em torno de 10 a 15 pessoas, mas a gente faz ali uma média de 10 pessoas, dá umas 3 mil e poucas pessoas reunindo por aí. Muito bem. Você está assistindo aí o Debate Papo ABM. Nós vamos agora para um intervalo de 1 minutinho e já voltamos. Fica com a gente. Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. O Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Estamos de volta aí com o Debate Papo, e hoje batendo um papo bacana aqui com o pastor Anderson, o Elson e o Jonas, que são pastores aqui na nossa cidade, em Teixeira de Freitas, e que pastoreiam, o Anderson e o Elson, grandes igrejas, e o Jonas é plantador de igreja e pastoreia também uma grande igreja, que é a Ágape. Jonas, fala para nós como é que funciona esse processo de implantação, qual a metodologia que você usa para a plantação de igrejas, e desde quando que começou esse ministério na sua vida? Eu comecei aos 23 anos, né? Começamos a se reunir, orar em uma casa, e essa oração tomou uma proporção, e depois de um certo tempo a gente começou a reunir em uma escola no final de semana, e não deu mais para ficar só final de semana, alugamos uma casinha e fomos para essa casa, e depois compramos um templo na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha construído um novo templo em uma avenida principal, e o templo antigo a gente acabou comprando esse templo antigo na Assembleia de Deus, e começou a primeira igreja minha assim, começou assim na cidade de Marabá. Marabá eu conheço. Marabá está no Pará. Uma boa cidade. E aí ficamos lá uns 3 anos, aí fomos para outra cidade chamada Tailândia, e ficamos lá uns 2 anos, depois fomos para uma cidade chamada Tomeaçu, e depois uma chamada Paragominas, e aí foi começando. Então quem começou o processo da Ágape foi você? Não,
como eu disse, né, já tinha um pastor que nós começamos praticamente juntos, mas ele que era o líder. Ele veio de El Salvador para Belém, se converteu em Belém, veio para estudar e acabou se convertendo em Belém. E aí começou esse trabalho e eu já conhecia ele, né? E aí um dia nos encontramos e aí juntamos e passamos a caminhar juntos. Ele continua hoje ainda com a igreja? Ele faleceu com Covid. E com o falecimento dele, quem ficou no comando da igreja? O filho dele assumiu. É isso, a igreja é isso mesmo, né? A igreja ela caminha. E aí, pensando agora nessa caminhada da igreja, nós já citamos aqui a questão da diversidade, né? E também da unidade na diversidade. Eu gosto muito de citar essa expressão porque ela resume o que é a igreja, unidade na diversidade. Nós temos pensamentos diferentes, mas nos juntamos naquilo que é o nosso objetivo principal, que é adorar o nosso Deus e fazer a vontade de Cristo. Mas numa igreja, por exemplo, como a sua, Anderson, de 1.500 membros, você não tem pessoas assim, vamos dizer assim, batistas puro sangue, né? Aquelas pessoas que têm a visão batista, que nasceu batista, se desenvolveu, aliás, começando no pastor, né? Que já vem de uma outra denominação. Como é administrar, eu gostaria de saber, a questão de visões teológicas, dogmáticas e doutrinárias diversas dentro da igreja, sem perder a caminhada da unidade? Muito boa pergunta, Godoy. É muito importante nós, como pastores, a igreja, saber o que a igreja é. A igreja tem uma visão, né? Uma visão identidade, definida, né? Exatamente, a visão e a identidade acaba, né? E a nossa missão, isso está muito claro. A visão da PIBATEF, a missão da PIBATEF é aquilo que nós somos, né? Então, é óbvio que nessa multiplicidade de membresia da igreja tem pessoas que pensam diferentes. Entretanto, nós temos uma linha, nós temos uma coluna, né? Nós temos uma essência que todos esses adaptam-se a essa essência da igreja, aderem a essa essência da igreja, né? Ao chegarem na igreja, naturalmente, a gente tem uma visão, a gente tem uma missão, a gente tem um jeito, nós temos particularidades, acho isso lindo, né? A gente está falando aqui com 4 pastores aqui na mesa, que pastoreiam igrejas na cidade, né? Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, mas são igrejas maravilhosas que Deus está usando para alcançar pessoas, mas cada uma delas tem as suas características próprias, né? E nessas características próprias que cada uma dessas igrejas tem, elas alcançam pessoas que são de fato atraídas ao Evangelho de Jesus por conta dessas características dessas igrejas. A forma de expor o Evangelho, que é o mesmo Evangelho, a forma de cantar louvores, que são louvores fundamentados na Palavra de Deus, a forma de gestão da própria igreja, né? A forma de lidar com os departamentos, com as faixas etárias. Então, são pessoas, de fato, que teologicamente muitas vezes até pensam diferentes em alguns pontos, mas aqui naquilo que é primordial, né? Naquilo que é primordial, entendem que essa igreja, com essa visão, com essa missão e com esses propósitos, é o melhor local para criarem seus filhos, para se desenvolverem. Ok, mas assim, quando a gente pensa no escopo doutrinário, né? A doutrina, a identidade dogmática da igreja, e a minha pergunta, essa explanação sua é muito boa, mas eu queria saber, dentro dessa questão do escopo doutrinário, dogmático, quando, por exemplo, a Igreja Batista, a PIBATEF, é uma igreja ligada à Convenção Batista Brasileira. Então nós temos toda uma identidade dentro da Convenção Batista Brasileira. Mas nós recebemos, como você falou, nós somos receptivos, nós recebemos as pessoas. E quando chegam pessoas, por exemplo, de uma igreja neopentecostal, que tem uma visão completamente diferente, né, daquela que nós temos, e aí a gente não está entrando no mérito quem está certo, se é o neopentecostal, pentecostal, tradicional, fundamentalista. Nós só estamos falando de características, né? Como é lidar com essa situação? Por exemplo, você está pregando, vou te dar um exemplo prático para a gente poder ter um norte. Você está pregando e alguém de repente começa a entregar uma revelação, ou uma pseudo-revelação, eu não sei, lá no meio da igreja, em voz alta. Como é que a igreja lida com isso? Essa é a minha pergunta.
Entendi, tá. Nós somos uma igreja batista, ligada à Convenção Batista Brasileira, tá? Nós somos uma igreja que nós nos definimos como uma igreja tradicional, mas não tradicionalista, né? Isso é deixado muito claro. Nós temos um processo para todas as pessoas que chegam na nossa igreja hoje, seja batista ou não, chamado de conexão. Esse conexão são 4 passos que a gente faz, né? São 4 seminários que a gente tem, em que essa pessoa conhece a história da igreja, as doutrinas da igreja. Essa pessoa faz um curso EAD também, para que ela compreenda isso, ela é inserida no voluntariado, a partir de conexão, nos nossos pequenos grupos, e ali a gente deixa muito bem claro para essas pessoas naquilo que nós acreditamos. Olha, que nós acreditamos nisso, tá? Nós somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira. Isso é deixado de forma muito clara, né? Então, as pessoas que se tornam membros da nossa igreja passam por esse processo e aderem a esse processo. Elas querem se tornar membro, então elas se submetem a isso. É óbvio, claro, que na prática tem pessoas que pensam, não, eu gostei daqui, vou ficar aqui, quero criar meus filhos, ter uma estrutura de discipulado, de novas gerações. A gente investe muito em novas gerações, né? Infantil, pré-adolescentes, adolescente, juventude, e que, na essência, acaba pensando um pouco de forma diferente, teologicamente, inclusive. Entretanto, essas pessoas se submetem, tá? Agora, uma coisa é muito clara para nós, pastores. Nós temos de forma muito bem definida aquilo que nós sabemos e achamos que ser o mais coerente a nível de doutrina, né? Você citou aí um exemplo de uma manifestação dentro do culto. A gente nunca teve nenhuma experiência desse perfil, tá? A gente nunca teve, nem sei como eu lidaria com uma situação como essa. A gente nunca teve nada parecido com isso dentro do culto, até devido também à nossa estética de culto, né? Nossa estética de culto. Então a gente nunca teve nenhuma realidade parecida com essa que você está falando, citando. Ok. Pastor Adelson, lá na igreja IDERP, eu imagino que por ser uma igreja de linha pentecostal, ela é um pouco mais aberta para esse tipo de coisa, mas existem os exageros também, né? A gente sabe que tem pessoas que exageram um pouquinho nas posturas que eles mesmos definem como experiência pessoal com Deus. Como é que você lida com uma situação dentro da igreja que seja incoerente com a questão doutrinária? E aí eu estou me referindo à questão doutrinária, né? Já aconteceu com você lá? Como foi o desdobramento? Fala para nós um pouquinho, porque a gente sabe que a questão dogmática, doutrinária, ela é diferente. Aqui nós temos 4 igrejas, eu acredito que só eu e ele que temos uma visão que é compatível, talvez vocês também, como pentecostais, mas a gente gostaria de saber, às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso. Como é que vai ser isso, né? Se chegar alguém lá na sua igreja, vamos pensar no caminho inverso, né? Então alguém tem uma manifestação espiritual, de acordo com a visão da tua igreja, e alguém se levanta repreendendo aquela pessoa porque entende que aquilo não é bíblico, aquilo está fora do contexto bíblico ou alguma coisa dessa natureza. Como é lidar com isso, meu irmão? Então, muito bom. Olha, houve um tempo que as pessoas se identificavam pela denominação. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, e era bem visível essas características de cada igreja. Depois de um tempo, nos dias atuais, as pessoas não escolhem mais uma igreja por causa da sua origem denominacional. Ela escolhe uma igreja que melhor se parece, que há uma similaridade com o lugar de onde ela vem. Às vezes a pessoa vem de uma outra cidade, por exemplo, e ele é lá um camarada presbiteriano, ele nasceu naquele ambiente, ele viveu ali, mas ao chegar na cidade, eu estou colocando hipoteticamente, mas nós tivemos alguns casos assim, e eu acredito que em todas as denominações aqui representadas, as igrejas representadas aqui vivem isso. A pessoa chega e fala assim, não, essa igreja aqui, ela se parece muito mais com a igreja de onde eu venho do que a igreja
da minha denominação. E aí ela acaba se identificando com a liturgia, ela acaba se identificando com a visão, não é? Como o Anderson bem falou, né? A IDERP tem uma visão bem definida, nós temos alguns valores dentro dessa visão que eles são inegociáveis. Depois de um tempo ali congregando com a gente passa por todo um processo. A pessoa, como é uma igreja que tem uma estrutura muito simples, a pessoa começa frequentando uma reunião de célula, depois que e as reuniões de culto, e depois que diz assim, olha, eu quero fazer daqui o meu endereço aqui na cidade para congregar. Aí então ela vai passar por uma classe de membresia e sob a aprovação e a indicação e a aprovação do líder de célula é que é levada a um recebimento dentro em assembleia. Agora, depois de um tempo acontece da pessoa falar assim, não era isso que eu pensei e eu achei outro lugar que é melhor, que se identifica melhor comigo, e a gente entende isso perfeitamente, a gente não negocia, né, aquelas que são, os valores, como o Anderson falou, aquelas colunas que são os valores da nossa visão, nós não negociamos. E a partir do momento que a pessoa chega e diz, olha, eu queria mudar isso aqui, não dá. Tem coisas que se encaixam perfeitamente dentro de uma outra estrutura, dentro de uma outra visão, mas na visão que Deus colocou em nosso coração, quer dizer que seja única, ela é uma visão apenas, não cabe. Então a pessoa vai escolher, ou ele fica com toda a consciência e certeza dele e ele se anula ali dentro para poder absorver a visão, ou ele vai para um lugar onde realmente fala a linguagem dele, onde ele vai se sentir bem, e isso deixa a gente perfeitamente em paz. Quer dizer, então, que a porta principal de entrada da IDERP é o pequeno grupo. Exato. Agora, tem uma coisa importante. A IDERP é uma igreja pentecostal, é uma igreja que nasceu, ela tem uma raiz no avivamento de Gales. Então, é uma igreja que ela tem raízes, e tem raiz doutrinária, né? Agora, a igreja, ela preza muito pelo valor das escrituras sagradas e o correto ensinamento das escrituras. Então, tudo que extrapolar as escrituras, seja de que lado for, se pentecostal, tradicional, qualquer coisa que extrapolar as 4 linhas das escrituras, aí vai ter a reprovação. A gente procura, nós vivemos um tempo muito difícil, muito complicado, onde muita gente está indo para as universidades e perdendo a fé, e precisa ter um bom conhecimento bíblico para que seja um verdadeiro, não só missionário, mas um apologeta lá dentro, para poder defender a fé que professa. Uma vez foi dada aos Exatamente. Santos. Então a gente procura, que é a função que a gente entende de nós como pastores, equipar os santos para que eles possam desenvolver o ministério lá fora. Muito bem. E quando a gente pensa nessa questão da preparação, a gente pensa nos pequenos grupos, né? Que é uma estrutura, eu acredito que lá não seja diferente. Ela é de inclusão, ela é de comunhão, ela é evangelística, né? E ela então ela traz ela tem essa pegada de mostrar para a igreja, para a pessoa que está frequentando, que é uma igreja. Mas nós temos também a escola bíblica dominical, né? Um dos pontos fortes da Igreja Batista é a escola bíblica dominical. Já tentaram, em alguns momentos da história da igreja, tentaram dar uma visão diferente, né? Mas não conseguiram mudar a questão da escola bíblica dominical como sendo uma base de aprendizado e de ensino dentro da denominação batista. Como é a escola bíblica dominical numa igreja como a Pibatef? Então, Godoy, quando a igreja ela tem um número maior de membresia,
a gente precisa ter uma diversidade maior de opções para que esse discípulo de Jesus cresça, né, no seu discipulado. Então, por exemplo, nossa escola bíblica hoje alcança 20% da nossa igreja, tá? Uma média de 300 alunos que nós temos na nossa escola bíblica, que é dominical. Acontece domingo às 9 horas da manhã, né? Só que, o que nós já implementamos esse ano? A escola bíblica online, a EAD, que já está funcionando, né? Já temos um curso lá e a gente quer esse ano investir mais ainda, tá? Nós temos na nossa terça-feira a Universidade da Família, que é o UDF, né? Com alguns cursos que são disponibilizados também. E nós temos como coluna mestra da nossa igreja os pequenos grupos que estão girando durante a semana, né? Nós temos o nosso programa Restaure, que acontece na terça-feira também, que alcança mais uma porção de pessoas mais direcionadas às questões emocionais a partir do texto bíblico, né? Então há uma multiplicidade de ações a fim de que a gente alcance o máximo de pessoas possíveis. A escola bíblica hoje é uma dessas ações, tá? A escola bíblica dominical, propriamente dita, no horário de 9 horas da manhã. Essa que é a tradicional que o pessoal tem dificuldade em quebrar, mas você tem toda de quebrar aquele padrão, né? E você tem toda a razão quando você começa a ampliar essas possibilidades, porque o alcance é maior. Quantas pessoas você tem mais ou menos, Anderson, em pequenos grupos? Hoje os pequenos grupos para nós é fundamental para a Pibatef. Eu estava ouvindo o Elcio aqui falar e como é importante a gente fazer uma boa leitura da igreja local e do ambiente que nós estamos. A Pibatef, durante alguns anos, ela tentou se transicionar para uma igreja em pequenos grupos, como a IDERP é hoje. A IDERP é uma igreja em pequenos grupos. Eu cheguei na Pibatef há 6 anos atrás e eu percebi que a grande porta de entrada da Pibatef é a celebração de domingo à noite. O nosso problema não era em alcançar as pessoas para Jesus Cristo, porque a nossa celebração ela tem uma tradição de vários anos aqui na cidade em receber não crentes e também pessoas que chegam de outras cidades na nossa igreja. Então, nós começamos a mudar a nossa forma de ter pequenos grupos. Hoje, o nosso pequeno grupo, a nossa igreja, ela é uma igreja que está transicionando para ser uma igreja em pequenos grupos, mas o evangelismo nos nossos pequenos grupos não tem o mesmo peso do pastoreio. O evangelismo hoje para nós ele é secundário, por conta da quantidade de pessoas que chegam via grande celebração, que são inseridas nesses pequenos grupos para o pastoreio. Esse pequeno grupo ele não tem como... não é a porta de entrada. Não é a porta de entrada. Ele é um lugar que se administra depois de entrar, quer dizer, diferente da IDERP nesse sentido. Exatamente, né? Isso não é fechado, algumas igrejas que trabalham com essa metodologia da gente, inclusive é fechada. O pequeno grupo, ele não pode entrar um visitante, só via igreja. Inclusive tem técnicas de pequeno grupo que uma pessoa não pode passar pelo pequeno grupo sem fazer a escola apropriada em que ele vai aprender como é e por que funciona o pequeno grupo. Exatamente, né? Então nós temos hoje uma média ainda de 30% da nossa igreja em pequenos grupos. É um desafio para nós, inclusive agora está chegando um pastor para cuidar exclusivamente de pequenos grupos, tá? Porque a gente de fato entende que nós não temos condições de cuidar dessa quantidade de pessoas, não sendo por pequeno grupo. Eu acho que a metodologia da IDERP é o mais adequado, tá? Porque a pessoa está no pequeno grupo e a partir do pequeno grupo que ela vai para a grande multidão. Eu acho que isso seria o ideal, mas olhando para a nossa estrutura e para as tentativas inclusive que foram cultural, feitas, né? Cultural, inclusive cultural, a gente percebeu que não daria, né? A gente ficar lutando, e foi uma tentativa durante anos que acabou que não deu certo, né? A gente fez um levantamento, por exemplo, 1/3 dos novos que chegam na Pibatef anualmente vem de outras cidades, são já pessoas batistas, na sua maioria, e também de outras igrejas evangélicas. 1/3 acontece via batismo, são pessoas que se convertem ou pessoas que são ali pré-adolescentes, né? E 1/3 é desse êxodo que acontece na própria cidade, de igrejas que chegam lá na nossa igreja. Então nós optamos por essa metodologia. Muito bem. E como é a estrutura lá de governo dos pequenos grupos, pastor Elson? O irmão é o pastor titular da IDERP, que comanda todas as igrejas, com exceção
da Bela Vista. Da Bela Vista. As IDERPs, todas elas são administradas ou elas têm o pequeno grupo. Como é essa estrutura? Como é que você estruturou isso? Quantas são as unidades de IDERP aqui em Teixeira de Freitas? 14. 14. Isso. Aí nós temos as células em cada local, tem uma estrutura, como ela funciona. Os pequenos grupos funcionam, nós temos os líderes de grupo, nós temos os supervisores e os pastores de rede. E o pastor titular, que é o pastor que cuida daquela localidade ali, do núcleo, naquele local. Então, a pessoa, como o Anderson falou, que é importante, muito importante, você compreender o comportamento da igreja, a cultura da igreja, né? Nós entendemos que é mais fácil, para nós, no nosso caso, é mais fácil a pessoa ganhar um amigo dele lá no local de trabalho para a célula primeiro, para a nossa célula, para o nosso pequeno grupo, e levar um amigo dele a uma reunião, que é uma reunião bastante informal, ela tem uma pequena estrutura litúrgica, mas ela é uma reunião bastante informal, onde tem ali um louvor, um quebra-gelo, um louvor, uma ministração da palavra que não é mais do que ali 15 minutos por ali, e depois tem o compartilhamento. Então a gente entende que o melhor líder é aquele que trabalha com a facilitação dentro do grupo, onde todos possam falar, todos possam opinar, e no final o líder ele traz um entendimento, fecha um entendimento mais bíblico sobre o assunto discutido ali, debatido. E as pessoas são aproximadas através dos relacionamentos. E a estrutura, ela funciona basicamente em cima disso. Nós temos os líderes de célula, nós temos os supervisores e os pastores de rede. E tem aí os pastores de núcleo. Em cada núcleo essa estrutura funciona. E com esses pastores eu reúno semanalmente para sempre avaliar que cada local tem um pastor que cuida, então eu reúno semanalmente. Na terça-feira. Exatamente. No Café Santo, lá na sua casa. Sagrado, para conversar e avaliar o que foi feito, projetar para o que vai fazer e fazer o alinhamento das ações. Basicamente essas três coisas a gente tem um tempo ali também de discipulado, um momento que a gente compartilha da palavra, ora junto, então para ninguém se sentir sozinho. Ok, bom bate-papo. Eu tenho algumas perguntas sobre pequenos grupos, mas nós vamos ter mais um minutinho de intervalo e a gente volta já. Não sai não, que vai ser bênção na sua vida. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão. Aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Voltamos aí com o debate-papo ABM, e hoje nós estamos conversando aqui com pastores de igrejas significativas da nossa região. E estamos falando neste momento sobre pequenos grupos. E eu queria agora saber aqui do apóstolo Jonas, também trabalha com pequenos grupos? Como é a dinâmica de vocês por lá, Jonas? Então, a nossa igreja, ela já nasceu assim. Então, o primeiro grupo foi 8 pessoas, a igreja nasceu com 8 pessoas. Então, desde o seu início, no ano de 1999, já nasceu assim. 8 pessoas começaram a reunir e então foi tomando uma proporção e por isso foi necessário alugar um ambiente e a partir daí começou o crescimento, né? Exatamente assim como o pastor Elcio também compartilhou, né? E a origem da igreja foi dessa forma, tomou uma proporção e por conta da quantidade de pessoas não foi mais possível se comportar em uma casa, aí foi para 2 casas e depois foi aumentando e foi necessário, nós chamamos a igreja de 2 asas, né? Uma asa são os grupos pequenos e a outra asa
a grande celebração. E as duas são importantes. Um pássaro não consegue voar com asa só. Então é necessário as duas asas. Então, tanto o grupo familiar, nós chamamos a célula, nós chamamos grupo familiar, no meu caso, né? E a igreja e a celebração tem a mesma importância, né? Então, desde o começo nasceu assim e até hoje funciona dessa forma. Quando a pessoa, só voltando aqui um ponto anterior, né, na nossa igreja nós temos uma visão. E quando a pessoa chega na nossa igreja, nós temos uma certidão de nascimento. É um material que nós chamamos certidão de nascimento, né? E esse é o primeiro passo de uma pessoa quando chega no nosso grupo familiar. É passado para essa pessoa como funciona a existência da igreja. E também temos uma visão, porque a nossa igreja funciona como uma família. A nossa visão fala que nós queremos ser uma família de famílias, comprometida com Deus, vivendo no reino de Deus e fazendo discípulos frutíferos em seus 12 ministérios, no corpo de Cristo, com o propósito de ganhar o Brasil e o mundo para Jesus. Então, tudo isso é ministrado a uma pessoa quando chega no nosso grupo familiar. E assim, ela aceitando essa certidão de nascimento, ela vai estar aderindo ao nosso ministério a partir daí. E o avião decolou, né? De 8 pessoas a 40 igrejas. Pois é. O avião decolou, graças a Deus. Eu, inclusive, pessoalmente, eu tenho interesse também, né, no assunto, é por isso que a gente aproveita e já coloca em pauta para poder não só expor para as pessoas que nos assistem, mas para nós mesmos, né? De repente, dentro da sua estrutura celular ou de pequenos grupos, com as demais estruturas aqui, a gente aprende alguma coisa no debate-papo. A ideia é exatamente essa. Deixa eu perguntar para vocês agora o seguinte: qual é a forma como funcionam os pequenos grupos de vocês? Eles são montados considerando a questão geográfica, etária, né? Ou qualquer outra forma que vocês acham conveniente? A nossa é multiforme. Multiforme. Nós temos por regiões, mas nós temos também por faixa etária. Sim, tá? sim. Inclusive por interesses também mútuos. Isso. Tem, por exemplo, um grupo só de crianças? Os nossos pequenos grupos infantis acontecem dentro das celebrações, né? Então, na terça-feira, acontece um pequeno grupo só de crianças, nossa igreja. Na igreja mesmo? Na igreja mesmo, tá? Sim, okay. O de adolescentes também acontece na igreja mesmo. Eles têm uma celebração na sexta-feira e após a celebração acontece os pequenos grupos de adolescentes. Agora, juventude, aí já acontece de forma diversa na semana, né? E dos adultos também. É mais fácil até administrar as crianças dentro da igreja, né? Exato, É né? mais fácil. Dentro dos pequenos grupos dos adultos, de casais que têm crianças, tem um momento das crianças também, tá? Mas o pequeno grupo, propriamente dito, infantil, acontece na igreja. Muito bem. E lá na IDEP, como é que funciona, meu irmão? É regional? Por grupo de interesse? Como é que são divididos esses grupos? É muito parecido, né, com a Pibatef. A diferença nossa lá tem algumas diferenças. Por exemplo, as de crianças, elas funcionam como células paralelas. A célula de adulto acontece e a célula acontece de maneira paralela à célula na mesma casa, só separa o local, tem um líder que funciona como um líder mesmo da célula infantil, e tem um estudo próprio para eles, não tem estudo mesmo, compartilhamento no nível deles, né? Enquanto essas células paralelas de adultos acontecem. Mas nós temos também célula de adolescentes, nós temos células de jovens, que aí são separadas. Adolescentes não é no prédio da igreja, é também espalhado na cidade. Nós não funcionamos assim de forma regional. Não é geográfica? Não é geográfica. A célula ela caminha dentro da cidade. Porque nós temos uma característica, nossas células elas não são fixas. Normalmente as células, no modelo celular, a célula tem ali um anfitrião fixo. Isso é um geral. No nosso caso aqui, nós vimos que Teixeira funcionaria melhor as células se movimentando. Então nós temos
5 reuniões que acontecem numa casa. Nós entendemos, fizemos isso por várias razões. Uma delas é que um anfitrião, ficando ano após ano, reunindo na casa dele, cansa. Uma hora ele tem os trabalhos, ele tem as agendas dele e tal, e isso cansa. Uma hora ele vai querer fechar porque não dá. Então, nós adaptamos, inclusive é uma adaptação, porque eu conheço várias igrejas em células, elas não funcionam assim. Elas têm 5 encontros. São 5 encontros. Por casa. Por Exatamente, base. Por base. Então, nós temos. E isso é flexível desde que a célula decida. Vamos ficar aqui mais um tempo. Pronto, a célula tem autonomia para isso. Desde que comunicado devidamente ao supervisor e tal, a cadeia de hierárquica lá dentro, de estrutura lá dentro. Aí a célula, ela reúne 4 reuniões de estudo bíblico, compartilhamento, e a última reunião é uma reunião somente de confraternização. Que bacana. É aquele chamado assim... É o até breve, né? Não, é o encontro do amigo. É o dia que a gente procura assim, mais investir em levar um amigo para essa reunião. Essa reunião só é mesmo uma confraternização, só um bate-papo, e é o momento de conhecer novas pessoas ali. As células, ela tem uma pegada forte evangelística. Por exemplo, a gente tem dentro da célula uma dinâmica que nós usamos chamada cadeira vazia. Todo final de reunião de célula, nós oramos, a célula reúne e ora por uma cadeira vazia. Isso mantém viva na mente da célula que ela está ali para ganhar vidas. Então, o desafio nós temos que trazer alguém, um amigo, para estar aqui sentado na semana que vem. Então, toda célula mantém isso na mente, nos contatos, na convivência, no dia a dia, na escola, no trabalho. No dia a dia, alguém vai dar uma pista que talvez seja ele que o Senhor quer ali naquela reunião, na próxima reunião. E quando ela chega na reunião, nós fazemos aquele processo, oramos, né? Colocamos a cadeira lá, falamos com a pessoa, olha, nós estivemos orando por você, nós não sabíamos que era exatamente você, mas oramos pedindo para que Deus colocasse alguém aqui essa semana. Às vezes fica 1, 2, 3 cadeiras ou mais lá, e aí coloca lá, e os visitantes sentam e nós oramos, porque nós acreditamos mesmo que Deus nos levou ali. Aquela ideia de que Jesus disse, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Deus escolheu muita gente nessa cidade. Nós cometemos muitos erros na caminhada, muitos erros. Eu não sei se eu posso falar disso aqui agora. Pode ficar à vontade. Pronto. Um dos principais erros da caminhada que nós tivemos foi focar muito no ganhar e esquecemos de uma coisa que é fundamental. Hoje, quando alguém fala que vai fazer pequenos grupos na igreja, eu já pergunto, você tem um trilho de treinamento, de formação de líderes claro na igreja, uma formação contínua de liderança, porque se não tiver, meu amigo, você vai parar. Não tem jeito. Foi aí que nós perdemos muito. Nós perdemos tempo, nós ganhamos muitas vidas e perdemos quase que na proporção que ganhamos. Quase, não digo que foi quase, foi total, porque acrescentou o número. Mas nós perdemos muita gente, porque nós falhamos aqui. Nós falhamos em formar liderança. Líderes vão nos deixar por várias razões. Uma delas é porque vai estudar fora, vai trabalhar fora, você a família consegue. Ter o outro, né? Eu preciso ter alguém que substitua. Caso contrário, eu vou pegar aquela célula e vou juntar com a outra, que vou juntar com a outra, que vou juntar com a outra. E às vezes eu converso com pessoas que tinham 30, 40, 50 células e quando você vai conversar hoje está com 10, 15. E o que é que aconteceu? Falhou exatamente aqui. Então hoje nós temos um trilho bem claro de treinamento, ele funciona com um currículo bem elaborado, tem as aulas, tudo direitinho, a pessoa matricula, tudo certinho, e aí nós fazemos esse. Hoje ele está acontecendo tanto presencial quanto online, mas o nosso forte ainda é presencial. E aí nós formamos, chega no final do ano, nós fazemos a formatura da liderança e tudo mais. E eu vi uma fala de Elias Dantas, que uma pessoa perguntou para ele, o que eu faço
para ter uma igreja de 5.000 membros. Ele olhou, pensou e falou: que pergunta difícil você me fez. Elias Dantas, aquele pastor que fundou aí a Global Kingdom, que é um movimento de grandes igrejas no mundo inteiro, e ele falou o seguinte: olha, pergunta difícil você me fez, mas treine 500 líderes. Treine 500 líderes e você terá uma igreja de 5.000 membros. Então nós somos hoje focados nisso. Se nós queremos multiplicar célula, nós precisamos, antes de multiplicar célula, multiplicar líder. Porque você pode ter uma célula com 15 membros e está pronta para multiplicar, e você pode ter uma célula com 50 membros e ela não está pronta para multiplicar. E eu falo com o líder: se você multiplicar, vai fechar. Aqui você multiplicou e provavelmente a sua. O que Elcio está falando, Godoy, é extremamente importante para o contexto da igreja. O foco é na formação desse líder. Lá nós temos 3 pilares da PBATF, né? Nosso planejamento estratégico gira em torno disso. Um deles é formação de líderes, o outro novas gerações e o outro discipulado. Tá? Porque o que acontece, e Elcio deixou isso de forma muito clara: o povo está sedento por Deus. Tá? O Voltaire dizia, na época dele, que dentro de 100 anos ninguém mais falará no nome de Jesus. É engano dele. A pós-modernidade, ela é extremamente espiritualista. Ela é extremamente espiritualista. Esse ser humano pós-moderno, ele está buscando espiritualidade. E nessas buscas, muitos estão procurando o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Muitos estão procurando o Evangelho de Jesus Cristo. E nós identificamos isso lá na igreja, com a porta aberta, a quantidade de pessoas que chegam no domingo, porque um amigo falou, porque uma pessoa falou, que chegam. E aí a gente fica muitas vezes focados na multiplicação do pequeno grupo, né? E na multiplicação da própria igreja, mas a gente não pensa na multiplicação da liderança. E aqui está o gargalo de 90% da igreja, né? Então, a gente tem seguido esse mesmo panorama que Elcio tem falado, de focar na formação de novos líderes, né? A seara é grande, fato. Obreiros sempre vão faltar na seara. Esse é um problema desde a época de Jesus Cristo. Entretanto, Deus está sempre mandando pessoas, Deus está sempre colocando pessoas, e o papel fundamental desse pastor é capacitação de novos líderes, é o discipulado de novos líderes, é a formação de novos pastores. Se ele não se atenta para isso, ele acaba sendo sugado, né, pela própria rotina da igreja. Eu não sei se é o caminho que vocês seguem, mas a Igreja Batista Central de Belo Horizonte tem um material muito bom nessa área, né? Ele chama de Escola de Líderes, e às vezes o nome engana, porque você pensa que é um treinamento, uma capacitação de liderança em várias áreas, mas não é focada só no pequeno grupo. Né? Eu conheço o material, utilizo o material. Na última igreja eu tentei implantar o material, infelizmente não chegamos ao final, vou usar por aqui. Agora eu queria saber de vocês, se vocês conhecem, usam esse material ou criaram um material próprio para poder lidar com essa questão da capacitação de novas lideranças para poderem estar na administração, acho que não só de pequenos grupos, como da igreja de um modo geral, né? Assim, lá a gente utiliza uma palavra que é a palavra glocal. Nós, como pastores, precisamos pensar globalmente e agir localmente. Glocal. Gostei. A igreja local, ela tem particularidades. E na proporção que essa igreja vai se formando líderes, vai tendo equipe pastoral, vai tendo mais pessoas, essa uniformidade de materiais, né, vai se tornando cada vez um pouco mais distante da nossa realidade local. Então a gente observa sim o que as outras pessoas estão fazendo, inclusive o DNA da Igreja Batista Central de Belo Horizonte e tantas outras igrejas, só que a gente tem pensado mais de forma local. Quais são as perguntas locais
que esses líderes têm feito, né? Quais são as questões locais da nossa cidade? Então, a partir dessas perguntas, a gente vai buscando respostas e a gente tem tentado adaptar uma gama de materiais para a nossa realidade local. A gente já teve um momento que bebemos um pouco mais desse material que você acabou citando, mas hoje a gente tem uma multiplicidade de materiais que a gente acaba adaptando-os para a nossa realidade local. Muito bem. E lá na EDEP? Também, né? A questão das igrejas, que elas funcionam em pequenos grupos, em células, a gente nota que a gente pensa logo muito em modelo, DNA, Rede Inspire, igreja com propósito e tal. Mas, na verdade, existem princípios que norteiam todos eles. Muda o nome e tal, mas os princípios... As bases são as mesmas? São exatamente as mesmo. mesmas. Então, a gente procurou focar sempre nos princípios e, com base nos princípios, nós adaptamos, desenvolvemos alguma coisa bem própria. Então, todo o nosso trabalho, tudo que nós usamos na igreja hoje é coisa nossa mesmo ali, mas não é, vamos dizer assim, originais nossos. Nós captamos de muitas fontes e chegamos a alguma coisa assim como, não é? O Anderson falou aí, eu não sabia, já vou colocar essa palavra no meu glocal, no meu vocabulário glocal, que a gente pensa que na igreja local, então adaptamos alguma coisa ali bem própria. Mas se você olhar, todas as vezes que a gente traz algum pastor de fora para falar sobre pequenos grupos, a gente traz de várias denominações e várias igrejas, e quando falam, nós sempre podemos identificar que é exatamente aquilo que a gente tem ali, porque são princípios e não modelos. Muito bem, é isso mesmo. É bacana. E vocês criaram material específico para isso? Escreveram material ou usam essa agregação de vários modelos de uma forma geral? E outra coisa, quando você disse em original, a gente sabe que o original é Atos 2, né? É lá, tá lá na... Aí agora vocês vão ficar com raiva de mim, na fundação da primeira igreja batista em Jerusalém. Está lá em Atos 2, eu estou brincando, eu sempre falo sobre isso e digo, é a fundação da primeira igreja batista, da primeira IDEP, da primeira Assembleia de Deus, né, e da primeira igreja de todos os grupos ali é que nasce a igreja de Cristo. Vocês têm alguma coisa escrita sobre isso? Basicamente isso que Elcio falou, a gente faz uma compilação, a gente vê o que Deus está falando ali. Mas tem material pronto? Aí a gente já está começando a desenvolver esses materiais. Estão sendo desenvolvidos. Exatamente. Já temos para algumas bases, a gente tem uma formação de liderança também na igreja, a gente utiliza muitos livros, né? Em cima desses livros a gente faz uma adaptação para a nossa realidade local também. Já temos alguns materiais, principalmente na área de discipulado, que são próprios, mas esse próprio não é próprio. Não é original da gente, é o que a gente copiou ali, colou aqui, aí já trouxe algumas questões que são locais e foi acrescentado, é assim que a gente tem desenvolvendo. É muito importante, Godoy, deixa claro para esse pastor que está nos ouvindo, é que não está pronto, né? Eu costumo dizer que eu sou um pastor em agonia. Nós não estamos aqui na condição de pastores que têm expertise para poder passar. Não, nós somos pastores em agonia. Nós estamos todos os dias dizendo, pai, o que vai ser esse ano? O que vai ser esse mês? Né? Não existe isso. Né? As pessoas às vezes olham, né, olham para elas assim, por exemplo, a percepção que a gente tem da IDEP é de uma igreja que está toda organizada, que tudo funciona, que os líderes estão todos formados, né, que está tudo redondinho acontecendo, assim como muitas pessoas, principalmente nosso meio batista, olha para nós da Pibatef e pensa, poxa, está tudo redondinho, está tudo organizado, está tudo pronto. Não? Eu gosto muito de uma ideia do Eugene Peterson. O Eugene Peterson dizia que pastorear a igreja é como construir um galinheiro no meio de uma tempestade, né? E vem uma tábua, você prega aqui e puxa aqui e corre aqui, né? Então eu acho que esse é o principal entendimento, a gente ouvir a voz do Espírito, trabalha, tenta, não deu certo, recua e vamos trabalhando, o que essa pessoa está fazendo, né? Então a gente está sempre tentando ouvir isso, olha, é isso aqui, gente, não, chegamos a essa conclusão, né? Eu acho que é por aí o caminho. E lá, vocês construíram algum material? Isso mesmo. A gente tem já um material que a gente adaptou à realidade da gente. Então, hoje, a pessoa chega lá, ele tem uma entrada até onde
ele pode dizer assim, olha, eu estou pronto aqui para liderar uma célula, então já tem um material já definido com relação a isso, mas sempre aberto a aprender coisas novas, como o Anderson falou, que é interessante que igreja em célula é uma igreja que a gente está em aliás, igreja em célula não, igreja de maneira geral, a gente está sempre aprendendo cada vez mais, porque as pessoas mudam, as culturas mudam e a mensagem não muda, mas a aplicação dela precisa mudar. Como você transmitir essa mensagem precisa mudar. Agora, com todos esses recursos tecnológicos que nós ainda estamos muito distantes na IDERP de utilizar, facilitou demais o crescimento e a expansão da igreja, e nós precisamos de mergulhar um pouco nisso aí. Mas a gente tem já alguma coisa já pronta ali para caminhar, pelo menos para dar os primeiros passos. Muito bem, o bate-papo tá bom, mas infelizmente o tempo é nosso inimigo, né? Quando a coisa fica boa, o tempo passa mais rápido. Então nós vamos encerrar aqui fazendo algumas considerações finais, 1 minuto para cada um, para poder falar um pouquinho da sua igreja, endereço, programação. E vamos começar pelo Jonas aqui. Fala um pouquinho, endereço, programação da sua igreja, 1 minuto para cada um de nós, para a gente poder cumprir o tempo. Então, quero agradecer aqui a oportunidade ao pastor Godoy, que é o dirigente aqui desse podcast, e também ser grato a Deus por servir no reino, né? É um privilégio servir no reino, né? Deus, ele nem precisaria de nós, ele poderia fazer tudo por si mesmo, mas ele escolheu a gente, então é um privilégio servir no reino, né? Então nós estamos aqui em Teixeira de Freitas, e o endereço da nossa igreja é na rua Nossa Senhora da Ajuda, no bairro Bela Vista, e nossas reuniões acontecem na quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 19 horas, né? Então, aqueles que desejarem participar de uma das nossas reuniões serão bem-vindos, né? Participarem, a conhecer a família de famílias. Ok, Elson. Então, quero agradecer o privilégio, a honra de estar aqui. Vou levantar dessa mesa aqui muito mais abastecido e com ideias novas daquilo que eu ouvi aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Uma fala que eu queria deixar é que não existe uma preocupação com igrejas grandes. A gente precisa pensar sempre em ter uma igreja e pastorear uma igreja relevante. Isso. Porque não importa o tamanho, a questão é se essa igreja fechar as portas, a cidade vai sentir falta dela. E é isso que eu penso em ser pastor de uma igreja relevante, que se um dia chegar a fechar as portas, a igreja, a cidade, ela vai sentir falta. Isso aí. São vários endereços, né? Se fosse passar todos, mas fala aí pelo menos o endereço da central. Procure, já ia falar, procure o IDERP perto de você. Pode falar mas tem ali na rua Manuel Cardoso Neto, na central ali, no centro da cidade, número 119. As reuniões lá acontecem às quintas-feiras, 19h30, domingo. São cultos mesmo. Perto da feira, né? Perto do Mercadão ali. A feira é pertinho da IDERP. Isso aí. Entendeu? Aí tá ali os cultos domingo de manhã, 9h30, 5h30, 9h30, 17h30 e 19h30. Muito bem. Obrigado, Godoy. Obrigado ao Elcio, ao Jonas, por esse privilégio de estarmos aqui falando do reino de Deus, né? Uma vez eu ouvi uma citação de um pároco em que ele chega no final da tarde cansado em casa e ele ora. E ele pergunta para Deus, de quem é a igreja? Aí Deus vira para ele e diz você. Aí ele diz, a igreja é sua. Aí Deus, é isso mesmo. Ele falou, tá bom, eu vou dormir, né? Eu vou descansar. Porque a igreja é de Deus, né? A igreja pertence a Deus. E o nosso grande desafio como pastores é permanecer com o nosso coração em Deus, né? A preservação do coração. Eu acho que é por isso, Godoy, que a medida do sucesso de um pastor é a fidelidade.
Amém. Esse pastor sendo fiel, os frutos com certeza virão, não é números. Deus, as igrejas têm características diferentes, os pastores têm características diferentes, e é isso que Deus está fazendo assim de forma maravilhosa no mundo. A resposta de Deus para o mundo é a igreja. Com tudo aquilo que nós somos, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas falhas, com todas as nossas lacunas. A resposta de Deus para o mundo é a igreja. A igreja é chamada por Deus para cumprir a missão de Deus. A missão não é da igreja. A missão é de Deus, então Deus vocaciona a igreja, empodera a igreja com seu espírito e com seus dons para que cumpra essa missão de Deus. É importante nós, pastores, não nos esquecermos disso, e perguntar a Deus o que o Senhor quer fazer hoje, o que o Senhor quer fazer aqui através de mim, dessa comunidade que eu estou pastoreando, tá? E é isso, foi muito bom ter estado aqui com vocês. A Pibatef fica no centro, na rua João Calmon, número 70. E os nossos cultos acontecem na terça-feira às 19h30, domingo pela manhã às 10 horas e domingo à noite às 19 horas. Ok, eu quero agradecer o pastor Anderson, Elson, Jonas, pastor Jonas, apóstolo Jonas, pastor Elson por estarem conosco, e agradecer você também que ficou conosco até aqui. Eu também quero convidá-lo, se quiser estar conosco ali na Caicã 1440, Igreja Batista Semear, que eu tive o privilégio de ser empossado nesse final de semana. Nós também estamos ali à disposição para te receber nas quartas-feiras, às 19h30, domingo pela manhã às 9h e à noite às 19 horas. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Se você quiser ser nosso parceiro nessa caminhada, depois aqui tem um número de telefone, você liga para nós, conversa conosco e nós vamos falar para você como é que você pode ser o nosso parceiro. Encerramos aqui o debate-papo de hoje e estaremos juntos na próxima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê muita paz hoje e sempre. Amém.